Glória a Deus. Sônia, vem para cá, por favor, querida. Eu preciso fazer uma referência a essa condição da Sônia de missionária. Hoje está meio na moda para dar importância às pessoas, chamá-las, por exemplo, as mulheres de pastoras e aos pastores de bispos ou apóstolos. Do ponto de vista do significado real da palavra, vocês têm aqui nessa manhã uma apóstola. Curioso isso, né? Porque o apóstolo é o enviado, é o que vai na frente, é o que vai abrindo o caminho. Houve uma discussão uma vez de dois discípulos numa disputa para ver quem sentaria ao lado de Jesus no reino dele. Um de um lado, outro do outro. E puseram até a mãe na disputa. A mãe veio fazer o pedido por eles. Olha, bota meu filho de um lado, o filho do outro. E aí eu não vou falar sobre o texto, mas o que eu digo é o seguinte, querido. Se dependesse de mim, Sônia, do meu voto, sentaria um missionário de um lado e uma missionária do outro. Porque vocês sabem, queridos, para aceitar esse desafio de abrir caminhos, de ir na frente, de abrir picadas, de ter todos os enfrentamentos, não raro sozinho, sem amparo, sem presença de pessoas como nós aqui, né? Nas dificuldades, nós choramos uns para os outros. Não é incomum que o missionário tenha que chorar sozinho, só ele e Deus, sem a companhia de ninguém, sem o abraço de ninguém. Eu conheci uma missionária, por exemplo, do Betel brasileiro, que na sua dificuldade financeira, chegou a uma conclusão de que não dava para ela ficar levantando oferta para ir e voltar, ir e voltar. E eu me lembro quando ela estava em Recife, no porto, que ela conseguiu uma passagem num navio para ir para o Japão. E a família foi até o porto para se despedir dela pela última vez. Ela disse, eu não vou ficar indo e voltando, porque eu não tenho condição de fazer isso. Então ela se despediu da família no porto, esperando reencontrar a família na volta de Jesus. Pensa nisso, você sai hoje, não vai deixar a sua família para sair de férias na Bahia, em alguma praia. Você vai se afastar da sua família até que Jesus volte. Para fazer o quê? Para pregar o Evangelho. Para levar o Evangelho de Jesus. Então, Sônia, nós estamos felizes que você tenha aceitado o nosso convite. E sem abrir a boca, você já é uma benção. Porque você aceitou de Deus esse desafio, esse chamado, essa vocação, para ser esse instrumento lá onde muita gente nem sabe que existe. Sabe pela informação da internet, na TV e tal, mas não sabe a realidade, aquilo que realmente acontece lá. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, tá, querido? Nós bendizemos ao Senhor que tem levantado você, pedimos que Deus te abençoe muito, e eu convido o pastor Hamilton para vir aqui à frente, fazer uma oração pela Sônia, por favor, para abençoá-la, e em seguida ela vai nos ministrar a palavra dessa manhã. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Vamos orar? Amado Deus e eterno Senhor, te louvamos, ó Deus, por esse dia, por estarmos aqui em Tua presença, Deus. Juntamente com o Teu povo, irmãos, bom é estar diante de Ti. Derrame sobre a Tua filha graça e sabedoria mais uma vez, como o Senhor sempre tem usado, que ela possa continuar sendo esse instrumento que nos direciona a avançar na propagação do Evangelho. Espírito de Deus, seja sobre ela, em suas palavras, em tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela para nos ensinar. Muito obrigado, Jesus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Acho que tá bom. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Lá atrás também? Não está ouvindo atrás? Está ouvindo? Vocês preferem que eu use aquele microfone ali? Está chegando bem lá atrás? Graças, obrigado, Jeredjef, merci beaucoup. C'est un plaisir. Quero agradecer a Deus, pastor Cid, Ana, por estar aqui. É um privilégio enorme. Não existe algo que me alegra mais no espírito
é vir em um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Isso me faz querer andar uma milha a mais, avançar um tempo mais. No que ele explicou sobre o apostolado, uma das minhas grandes batalhas em retorno ao Brasil, depois de quase 30 anos expatriada em 3 continentes, e vivendo em 5 países, foi a banalização do termo apóstolo, apostelo, né? Enviado para algo, para construir, abrir algo que não existe. Então, qualquer pessoa que deseja, em alguns segmentos cristãos, que não é o caso daqui, algum status, alguma visibilidade, leva o nome de missionária. E isso eu não gosto. Eu detesto. Falo bem baixinho para os assembleanos não me ouvir. Por quê? Porque essa banalização traz também uma vulgaridade, uma visibilidade errada de muitos segmentos cristãos para conosco. E a pessoa confunde aquilo que é verdadeiro com aquilo que é falso. E sabe quem ganha esse território, quem se estabelece, é o diabo. Porque aí, aqueles que precisam ser alcançados ficam lá esperando os verdadeiros que não chegam, porque a igreja não quer preparar, enviar, sustentar, pastorear e cuidar. Mas não é o caso daqui nesta manhã. O caso daqui nessa manhã é que a igreja está buscando o novo de Deus em uma renovação espiritual para continuar sua jornada, amém? Continuando no desafio de ontem, falando sobre Coríntios, né? Eu gosto muito dessas 2 cartas. Primeiro, que foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. É uma das igrejas, foi uma das únicas, das poucas, que duvidou da sua autoridade apostólica, onde o coitado teve que defender-se de uma maneira terrível, fazendo tremenda dissertação do que ele era em Cristo. Então, quando nós lemos essa passagem de 2 Coríntios 5 e 17, eu me enfoco, eu me vejo muito nessa experiência de Paulo. Por quê? Porque ninguém, no seu sã consciência e juízo, buscaria uma cidade como aquela para plantar uma igreja. Ninguém buscaria investir 2 anos do seu tempo ensinando, lutando, batalhando para fazê-lo Cristo conhecido. Então, quando Deus fala de coisas novas na vida de um cristão, na vida de uma comunidade, na vida de um líder, na vida de um missionário, na vida de um diácono, na vida de um evangelista, de um ensinador, de um discípulo, onde eu fiquei feliz, porque onde está o rapaz que pregou ontem? Mas que bom que ele não está aqui, porque os elogios é bom que chegue. Diz que o testemunho é verdadeiro quando é dado por 2 ou 3, né? Então, me falaram, uma pessoa me disse, na mesa, como eu gosto da mesa do café. Mesa é um lugar da gente falar de coisas boas. E a pessoa falou, está vendo? Eu falei, que palavra, que centralidade, que dissertação bíblica, que maneira cristocêntrica de mostrar o evangelho. Aí a pessoa falou assim, foi discípulo do Alcides. Não, deixa eu apesar para a Ana. Deixa eu apesar para a Ana. Eu falei, que coisa boa. Isso é o evangelho. Isso é a essência do evangelho. O multiplicar-se da verdade. Então ele chega lá, ele planta a igreja. Essa igreja cresce, essa igreja se estabelece, essa igreja ganha relevância. Só que havia algo difícil de administrar na trajetória daquela igreja. Primeiro, irmãos, as coisas novas, ela nasce com um novo nascimento. As coisas novas de Deus, ela é produzida pela regeneração em Cristo Jesus. As coisas novas, ela vem pelo processo da santificação na vida diária daquele que se torna um discípulo de Cristo. Então, Paulo havia plantado a igreja, havia estabelecido a igreja, ela havia crescido, ela havia conquistado uma posição relevante naquela sociedade podre. Corinto era pior que Roma, era até pior que Grécia. Corinto era a escória moral da Caia. Passa-se o tempo,
E nós nos encontramos com Paulo, escrevendo para aquela igreja, no capítulo 10, deste mesmo livro, desse segundo livro, dizendo: ei, existe um processo pelo qual vocês devem continuar lutando e buscando para que vocês possam levar e mostrar o verdadeiro evangelho longe de filosofias, longe de sabedoria humana, longe da retórica grega e romana. E aí ele começa a dizer, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, ele diz: embora Coríntios andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Deus para a destruição de fortaleza, de altivez, de sofisma e de todo argumento que se levanta contra Deus. Era o que aquela sociedade precisava. Você e eu precisamos deste corpo para nos movimentar, mas isso não significa que este corpo está à disposição do pecado. Quando eu cheguei no mundo muçulmano, o que mais me confrontou era que os muçulmanos, se você tivesse ali um dia de conversa, numa visita de 6 horas, quase morri. Deus quebrou toda a minha resistência. Deus acabou comigo no mundo muçulmano. Porque nós temos o fator tempo no Ocidente como o ouro das nossas vidas. Os nossos relacionamentos não estão baseados no tempo. Eles estão muitas vezes baseados em interesses. E quando eu chego naquela sociedade onde a dicotomia da vida não era o tempo, eu me desesperei. Sabe quantas horas dura um chá para você conhecer o seu vizinho? 7, 8 até 10 horas. Quem é impaciente aqui? Você tem alguém impaciente? No seu lado? Não aponta, Alcides. Irmãos, lá o Senhor começou a trabalhar no fruto do Espírito, que é paciência. Me dava alergia, coçava a cabeça, puxava a roupa, só faltava colocar a vassoura atrás da porta da casa que não era minha. Brincadeira. Porque eu queria que aquela visita acabasse. Eu queria que aquele povo me mandasse embora. Eu queria que eles saíssem. Mas eu fui ouvindo como eles se converteram ao islamismo, como seu avô, bisavô, tataravô, sua mãe, seu pai, a sua sociedade foi alcançada, estabelecida, como aquele sofisma de vida tomou conta das suas perspectivas emocionais, financeiras, relacionais, familiar, e ali eu fui aprendendo através daquelas visitas o que é realmente sofisma. E como fazer um sofisma abandonar a mente de uma pessoa daquela que em 5 gerações declarava: Alhamdulillah, Ilah, Ilallah, Illahu Akbaru, Alhamdulillah, Ilah, Ilallah, Allahu Akbaru, 4 da manhã, 9 da manhã, 2 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 9 da noite. Como era dizimar seus filhos a partir de 5 anos de idade, numa escola corânica, que às 4 horas da manhã, sem café, sem cama, sem um colchão confortável, sem luz elétrica, sem lugar para dormir, sem saúde, sem escola, dizendo: você vai decorar dos seus 5 anos até os seus 18 o Alcorão, depois você vai para o Cairo, para a escola de formação de líderes islâmicos, para o estabelecimento do islamismo na Europa, na América Latina, na Ásia e no resto do mundo. E essas pessoas vivem respirando isso. Mas o dia que eu perguntei para eles: você tem certeza que você vai para o céu?
você tem certeza que um dia você verá a Deus? Ele me respondeu, Deus tem um humor. E o dia que ele está de bom humor, ele decide quem vai e quem não vai. Mulher pode esquecer. Tem coisas para as mulheres que eu vou falar que eu não posso falar para os homens. Me perdoe. Mas para aquela sociedade, o sofisma de uma fé que não leva à salvação é o seu sistema de vida. Para a sociedade de Corinto, o sistema de vida era a imoralidade, o sistema de vida era vinho, o sistema de vida era festa, o sistema de vida era separatismo social, o sistema de vida era supremacia de poder, o sistema de vida era adoração a ídolo, era prostituição como prazer efêmero generalizado. E Paulo chega lá e diz, vocês precisam entender que as armas da nossa milícia não são carnais, vocês não podem abandonar essas práticas, a não ser pelo Cristo crucificado e ressurreto. Ontem eu estava ouvindo o pastor pregar e falar sobre Brasília. Eu estou morando em São Paulo há 9 anos contra a minha vontade. E eu me frustro, porque São Paulo, meu irmão, eu já estou falando meu, mano, qual é meu? Já empurro gente no metrô, gente, eu me desconheço. Quando eu saí de Senegal, Alcides, pastor Alcides, eu saí de 45 a 50 graus de calor. O novo de Deus, a trajetória do novo de Deus, ela só pode ser construída na cruz. Seja diária, seja cotidiana, seja ela pessoal. Eu saio daquela cidade que eu amava. Uai, eu falava francês bem, Olof bem, conhecia a cultura, amada até pela Suprema Corte. Eu tenho amigos juízes, tenho amigos advogados, tenho amigos que são empresários, tenho amigos ministros de saúde, tenho amigos na polícia civil, tenho amigos na polícia administrativa de imigração, tenho amigos na polícia rodoviária e tenho amigos naqueles guardinhas de todas as ruas de Senegal. Eu fiquei conhecida no Senegal como a mulher do pão, como a mulher do gelinho, da água fria. Porque eu comprei eu esqueço o nome daquele carro, ele é uma caixinha quadradinha, um Renaultzinho. Como é que é o nome daquele carro, Lina? É um Renaultzinho pequenininho, baixinho, que é uma caixinha com só 2 portas. É a padaria ambulante do Senegal. Por aí. Então eu comprei um carrinho daquele, velhinho, só que Deus me deu uma estratégia. Ninguém tinha geladeira, ninguém tinha água gelada, ninguém tinha nada. Eu comprei um freezer, com a primeira oferta que eu ganhei, fui lá e comprei umas águazinhas assim, filtradas, e fazia gelo. E saía distribuindo. Em todo lugar que eu ia, eu parava no semáforo, quando o guarda ia me multar por infração, eu tomo gelo. Chegava na feira, dava o gelo. Chegava na rua, no hospital, dava o gelo. E eu fiquei conhecida por isso. Gelo em Wolof é Sedna. Sedna. Sedna Gui. Gui Sedna. E a pessoa dizia, lá vai a mulher do Gui Sedna. E eu descobri que quem dá um pedacinho de gelo, em nome de Cristo, seu galardão será dano. Então sai dando água aí para o povo. Então eu vejo, irmãos, que naquela sociedade, para mim, levar esse sofisma, quebrar esse sofisma, precisava dessa prática, paciência, amor, compaixão, entrega. É a mesma coisa que viver em São Paulo. Esse dia eu estava 3 horas da manhã na Cracolândia com 26 alunos. E o sofisma da cidade de São Paulo, não perca tempo, ganhe dinheiro e não se importe com o seu próximo. Esse é o sofisma de uma megatrópole de 24 milhões de habitantes. E agora eu vejo Paulo nessa cidade, chamando aqueles irmãos, sejam diferentes. Tenham compaixão. Ame os seus irmãos. Apesar da tragédia do pecado ter estabelecido-se nessa cidade,
através da convenção, do processo de santificação, renunciando o passado, abraçando a novo viver em Cristo, baseado na fé, na prática das boas obras, Deus será incrustado nessa sociedade. Que coisa linda! Eu me lembro, quando eu morei a primeira vez num país estrangeiro para pregar o Evangelho, eu fui para a escola do terrorismo peruano. Não sei, os mais velhos que estão aqui, quem já ouviu falar no Sendeiro Luminoso? Nossa, 1, 2, 3, 4. Ó, uma senhora lá atrás, balançando a mão bem forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hermana, ¿eres peruana? No me digas, ¿sabe hacer ceviche? Por favor, una papa loncaína, un arroz con pollo, una chanfainita. 6 anos vivi aí. Ela sabe o que eu estou dizendo. Ela sabe o que eu estou dizendo. Ela sabe que eu não estou inventando essa história. Eu tinha 20 anos. Junto com um líder que era meio doidinho, que tinha 28. Sua esposa, 24. Seu filhinho, 9 meses. E o mais novo da minha equipe tinha 17. Hermana, eu vivia em San Juan del Lurigancho. Alcides e Ana, por que vocês não me avisaram? Deus meu, Deus é tremendo, irmãos. Talvez você não entenda o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo está nos chamando a atenção para algo. Eu estou falando de 27 anos depois de ter trabalhado lá, uma peruana está no seu auditório. Glória a Deus. Sabes, uma coisa interessante aconteceu ali. As ameaças eram todos os dias. Mas um dia colocaram um folheto debaixo da nossa porta, parecendo esse do programa aqui. Sabe como que dizia o folheto marxista daquela comunidade? Quem tem direito, quem cai no campo, tem direito à ressurreição. Quem cai no campo de combate, tem direito à ressurreição. Esse é um provérbio marxista. O terrorismo peruano estava aliado com o narcotráfico da Colômbia, com o narcotráfico do Peru, com o narcotráfico do Equador e com o narcotráfico da Bolívia. O país tinha menos de 5% de cristão e você não sabia quem era e quem não era terrorista. O Sendeiro Luminoso, a proposta dele era boa no começo. Era desenvolver comunidade, era criar escola, era trazer desenvolvimento social, era trazer à sociedade uma proposta de vida digna. Mas como ninguém pode fazer isso, irmãos, Deus não confiou a nenhuma instituição a transformação do caráter humano. Deus confiou a transformação do caráter de uma comunidade e de uma família unicamente, o que Paulo diz em Romano, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E aí eu deixo uma ressalva. Aquelas pessoas também tinham um provérbio. Não sei se a irmã lembra. Lembra? Porque era de San Juan del Lurigancho. Eu morava 2, 3 quilômetros da maior prisão de terrorista, que era cerca de Canto Grande. Era ali que eu morava. Eles também diziam, nem com Deus e nem com o diabo. Por um lado, a comunidade civil dizia, nem com Deus, nem com o diabo. Por outro lado, os marxistas diziam, quem cai no campo de combate
tem direito à ressurreição. Eles não estavam falando só em pôr bomba, só em destruir comedores, só em destruir escola, centros de comunicação, a televisão do Peru, as comunidades fragilizadas. Não, eles estavam dizendo que daqui 3 gerações, na mente das pessoas, eles estariam lutando por uma ideologia que transformaria o país. Com isso eu quero dizer para os irmãos, ideologia é coisa forte. Ideologia é coisa que avança, mas eu conheço algo maior do que qualquer ideologia, maior do que qualquer poder, Jesus Cristo, o crucificado, que ressuscitou e disse: tenho nas minhas mãos a chave da morte e da vida. Ele é o Senhor. E olha que tremendo, passou-se o tempo, Deus era a polícia, o diabo era os terroristas. Olha que filosofia. E o campo de combate para aqueles terroristas era a comunidade. Passou 1 ano, 2, 3, 4. No 4º ano, pela graça de Deus e oração dos 5%, eles mataram numa emboscada o primeiro tradutor da Bíblia, Quicanha, que saiu de Ayacucho, com as páginas da Bíblia traduzida do Quechua para o Aymara, e levou 10 tiros no peito, salpicando as páginas da Bíblia com seu sangue. Sua esposa volta para o mesmo lugar onde ele estava, Ayacucho, que era o berço do terrorismo no Peru. Mas algo passou interessante ali. Nós começamos em um espanhol muito simples: Deus te ama, tem um plano para ti. Deus nos enviou aqui, Ele quer cambiar Peru, Ele quer trazer um câmbio. Deus te ama, Deus quer te transformar, Deus tem esperança para a sua família, Deus tem escola para os seus filhos, Deus tem uma igreja onde você vai poder adorar. Não é Deus nem o diabo, é o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa mensagem foi penetrando naquela comunidade, foi entrando na vida daquele povo. Quando éramos assim um punhadinho de 25 peruanos orando, jejuando, lendo a Bíblia, rompendo de dentro da mente deles o sofisma do terrorismo. Com isso eu quero dizer para os irmãos do Brasil: Deus não tem partido, Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Ele é o Deus das nações, que ama os povos e não está atrelado a nenhum sistema. Cresceu a igreja, em 94 o terrorismo cai. Manhã de domingo de 94, depois de uma escola dominical, Abimael Guzmão é preso. E eu estive o ano passado no Peru. Onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? E eu disse, uma senhorinha de 1,50 m que foi me buscar no aeroporto, aquele aeroporto de Tábua que eu cheguei em 89, assombrada, com medo. Aquela senhora estava ali com um grupo de homens. Eu sempre me impacto quando aparece um grupo de homens. 70% da evangelização nos países fechados estão sendo feito por mulheres. Algéria, Egito, Tunísia, Marrocos, Mianmar, Camboja, Filipinas, Tailândia. Mulheres, umas solteiras, outras viúvas, umas jovens, outras de meia idade, umas avós. Sabe por quê? Deus também não se limita ao estado civil ou de sexo de nenhuma pessoa. A Bíblia diz que o coração quebrantado não despreza o Senhor. E olha que coisa tremenda, eu vou lá. E quando eu desço, aquela mulher com um grupo de homens falou: você não conhece nenhum desses homens. Eu falei: irmã Margarita, eu me lembro da senhora nova convertida, lá em Mariscal Cáceres, com seus 5 filhos. Cadê seu esposo? Ele está te esperando em casa, fazendo um bom ceviche. E nós vamos entrando em Campo Grande. Eu falei: ué, tem asfalto? Tem asfalto. Ué, a senhora tem esse carro novo, zero, é seu? Sim. E eu comecei a me assombrar. Mas cadê as casas de palha sem teto? Ela disse: isso é coisa do passado. Tudo se fez novo neste lugar.
Fomos entrando. E eu falei, isso? Ela falou, quando eu cheguei na casa dela, esse aqui é o meu filho, é advogado, esse aqui é médico, esse é farmacêutico, e esse aqui está formado em logística, trabalha no aeroporto. Esse homem que você está vendo aceitou Jesus depois que vocês saíram, é o empresário que comprou o terreno, construiu a igreja, e hoje nós somos o centro missionário cristão do Peru, em Canto Grande, enviando missionário às nações da terra. As armas da nossa milícia não é carnal, ela é poderosa em Deus para a destruição de fortaleza, porque em Cristo tudo se fez novo. E eu saí chorando, mas o que mais me impactou quando ela disse, deixa o carro aqui, vamos dar uma volta de metrô. Entramos no metrô doado pela Espanha, igualzinho de Madrid. E eu falei, irmã Margarita, me leva na primeira casa onde eu morei, na rua onde eu morei, porque eu não sabia onde era. E eu quero ver aquele senhor que saiu da casa, foi morar numa palhoça para alugar para 12 brasileiros loucos que entravam naquele lugar em 1989 com uma proposta de fazer novas todas as coisas na vida de um povo. E eu encontrei o Ramiro, sua filha hoje é médica, e sua casa tem 5 andares. Quando Deus chama uma comunidade, chama um povo para viver coisas novas, um dos pontos primordiais é a devoção. É abandonar as práticas que nos afastam de Deus. Irmãos, nenhum homem da Bíblia foi chamado como Abraão. Deus fez com Abraão o que não fez com mais nenhum na história do povo judeu. Deus dá 7 promessas capitais para ele, no seu chamado. Tira ele de uma cidade idólatra, politeísta. Como dizem os historiadores, seu pai, talvez o dono da única fábrica de ídolo de Ur. Mas quando Abraão sai, 10 anos depois da sua caminhada, parece que aquilo que era novo começou a envelhecer. Um dos pontos que nós devemos lutar como cristão nessa vida é contra o envelhecimento da visão. Contra o envelhecimento da nossa vocação. Contra o envelhecimento daquilo que começa a banalizar ou suavizar o evangelho. A mim me dá um desespero quando eu estou numa conferência missionária e alguém chega para mim e fala, irmã, o que precisa para ser um grande missionário? Eu falo, meu filho, seja salvo primeiro. Aceite Jesus como seu Salvador. Essa é a primeira condição, porque não existe grande missionário. Você me vê pregando, você quer ser como eu? Vou te dizer o que é que você vai precisar ter, 9 malárias. Um infarto fulminante. Eu tive um infarto fulminante em 2012, lá no Senegal, e não tinha cardiólogo em todo o país. Eu tive que ficar 40 dias esperando um voo da Air France para o Brasil, ou da Alitalia, ou da Ibéria, para vir fazer uma angioplastia aqui no Brasil. E a única pessoa, o clínico geral que me consultou, diz, olha, você pode morrer quando o avião... Eu tive uma amiga que morreu em cima do aeroporto de Dakar, dentro do avião da Air France, porque o infarto dela foi pior do que o meu. Tradutora da Bíblia, para Etnia Mandiaco, lá na fronteira do Guiné-Bissau com o Senegal. 2 filhinhos lindos, um esposo maravilhoso, infartou e foi para o céu. E ele falou, você pode ir, mas você pode morrer. Falei, pronto. Esperei 40 dias, tomei o avião e não morri. Estou aqui, né? Mas aconteceu algo. Eu vim aqui, não tinha plano de saúde. Muita gente confunde missionário com milionário. Não é assim. Também missionário não é mendigo e nem pedinte. Missionário, sabe quem ele é? Segundo Efésios 6:20, embaixador em cadeias. E aí, irmãos, eu esperei, teve um santo aí que Deus falou com ele numa madrugada. Eu amo essas pessoas que Deus não deixa dormir. Virava para lá, virava para cá. E Deus falou, não é justo.
A minha serva lá, infartou lá no meio da tribo. Não é justo. Você está com a conta esparramando de dinheiro. Não é justo. Vai lá. Paga a angioplastia à vista. Problema de Deus com ele, né? E ele foi lá e pagou e mandou o recado, leva a Sônia lá em Taguatinga. E eu fiz essa angioplastia. Quando eu estava fazendo, eles fizeram o vídeo, foi incrível. Porque todo mundo dizia, vai morrer, morreu a do lado, morreu a do outro. E ficou eu lá esperando a minha. Eu falei, será que eu sou a próxima? E eu me lembro naquela manhã, de sexta-feira, quando eu entrei naquele centro cirúrgico, falei, eu estou pronta. Já comecei o trabalho no Senegal, já plantei igreja no México, já plantei no Peru, já tenho alguns filhos na fé, estou pronto. Se quiser me levar, eis-me aqui. Eu desperto no outro dia, o rapaz me dá o vídeo. Fala, você precisa ver esse vídeo. Cheguei em casa, né, o repouso, falei, eu quero ver o vídeo. Eu falei, pois estende? Ele falou, veja o vídeo. Quando eu chego em casa e abro o vídeo, quando o martelinho da angioplastia vai andando na minha aorta, que chega no coração, ele dá só uma marteladinha, pá, e se abre ali a aorta e o sangue passa numa velocidade incrível. E eu falei, não, estou viva, não morri. Mas o mais interessante, que todo ano eu faço revisão, e ano passado eu fiz uma revisão lá no Gama, numa Ecodoppler. E eu estou lá, um médico jovem pensa que os pacientes são cobaia muitas vezes. Tem algum médico aqui? O que ele não entende, ele quer descobrir numa só consulta. Aí eu falei, ei, você está me apertando muito, está doendo, para, meu externo. Falei, para, moço, que passa? Comecei a brincar com ele, ele falou, não, é porque eu estou vendo algo aqui. Eu estou vendo um coração com uma cicatriz de angioplastia, é isso mesmo? Eu falei, aham. Quando foi? Eu falei, em 2012. Ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Eu falei, por quê? Ele falou, ele só tem um risco. Mas a forma de circulação de um ventrículo para o outro é de um adolescente de 15 anos. Esse é o Deus que faz nova todas as coisas, sua saúde, sua fé, sua família, seu posicionamento espiritual, o seu chamado, a sua empresa, o seu casamento, a vida dos seus filhos, Ele faz novo. Essa era a batalha. Quando você e eu estamos dispostos, querido, a deixar para trás, eu vejo Abraão mudando foco, esquecendo, passou só 10 anos, e ele começa a batalhar com a descida do Egito, com a quase a perda de Sara, com o problema do resgate de Ló. Seus servos não eram soldados, Abraão não era guerreiro, ele era homem de altares. Abraão encontra Melquisedeque, toma a primeira ceia, rejeita os tesouros de Sodoma, mas algo acontece quando ele volta para casa. É como se ele disse, essa promessa envelheceu, Deus não vai cumprir, parece que tudo mudou. Quantas vezes na vida cristã a gente deixa um culto, deixa uma santa ceia, deixa uma visita, deixa um relacionamento, deixa de ligar, deixa de buscar, deixa de confessar as nossas debilidades uns aos outros e vamos perdendo e enfraquecendo e vamos desanimando. Isso é humano. Normal, natural da vida. Não se desanime, não deixe o seu posto, não esvazie sua cadeira, não saia do seu lugar, continue marchando, porque esta igreja tem uma possibilidade de mudar Brasília e trazer um modelo para o Brasil que todas as famílias desse país precisam. Abraão já tinha desistido e falou assim, Senhor, Deus aparece, ei, capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão, sou teu escudo, teu galardão vai ser grandíssimo. Abraão, passou já isso. O Senhor não me deu filho, vivo sem herdeiro. Quando nós envelhecemos, a primeira coisa que eu faço, Deus não, é pôr um carimbo de data de validade nas promessas de Deus para a minha vida. Já aconteceu isso com você?
Comigo já muitas vezes. A frustração de dizer não vem, não acontece, Deus não faz, não fala, desapareceu, não sei para onde foi, só tem perseguição, gente fazendo minha vida quadrinho. E aí Deus fala para ele faz uma sugestão para Deus. Nossas sugestões, elas não resolvem o nosso problema devocional. Ela não aviva a nossa vida e muitas vezes ele fala, Senhor, é o seguinte, o Senhor não me deu herdeiro. São 10 anos, eu saí com 75, agora tenho 85. Estou mais desanimado, estou mais fraco. E olha que coisa linda. Ele fala, meu herdeiro será o escravo nascido na minha casa. Damasceno Eliezer, ou Eliezer. Eliezer ou Eliezer, né? Português é tão difícil assim. Meu português é deformado, eu não escrevo, graças a Deus, direito. Eu tenho alguém que corrige tudo o que eu escrevo, porque eu ainda escrevo numa língua e penso em outra. Eu falo 4 idiomas fluentes. E quando eles sugerem, Deus disse, não. Quer novidade de vida, Abraão? Não é Damasceno Eliezer. Não. É um nascido dos teus lombos, nascido de ti. Nessa manhã o Senhor fala para você. A promessa que Ele te fez um dia está vigente, está de pé, não perdeu a validade. A promessa de você ter uma família aos pés do Senhor está vigente. A promessa de servir em uma igreja viva, onde a palavra de Deus é pregada e vivida, está vigente. A promessa de você ser luz e sal na terra está vigente. A promessa de você viver e vencer todos os dias está vigente. Segundo Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aí Deus pega e fala assim, Abraão ainda estava resistente. Primeiro ponto, para vermos as coisas de Deus, viver o novo de Deus, precisamos nos, movimentar, levantar. Parece que ele está o velhinho sentado ali já, não, é Damasceno Eliezer, eu já estou conformado. E ele disse, meu filho, sai para fora, vem para fora. E era noite, né? Porque a estrela não aparece ao sol do meio-dia. O céu mais bonito do mundo é o do Meio Oriente. Porque em muitos lugares não tem luz e você pode ver as estrelas perto de você. Ele toma aquele homem, leva para fora daquela tenda e diz, levante os olhos, olha para cima. E ele diz, começa a contar essas estrelas, se você pode contar. Eu começo a imaginar Deus num audiovisual para a igreja do Brasil. Às vezes eu fico muito triste lá em São Paulo, o povo fala, você é de Brasília? Todo mundo lá é ladrão. Vocês batem ponto e vão para casa. Funcionalismo público infuncional, que só ganha os maiores salários do Brasil. Eu falo, não é assim. Tem um remanescente que chega na hora, que paga suas contas, que não bate o ponto, que trabalha, que glorifica a Deus, que fala de Cristo através de suas ações, que o esboço está escrito nas suas ações, que as pessoas desejam ser cristão pelo testemunho dele. Sim ou não, irmãos? Mas não é a visão do Brasil. Não é a cosmovisão dos 26 estados, dos 25. Eles pensam que o funcionalismo público, todo mundo quer vir para Brasília trabalhar, não viver. Porque diz que Brasília é uma cidade sem graça. Sem graça porque não tem grandes movimentos de entretenimento. Graças a Deus por isso. Mas eu sonho com algo. Eu estava em um país, faz pouco tempo, Turquia, quando teve o terremoto. Fomos ajudar os missionários, que num dia tinha tudo e no outro, 24 horas depois, não tinha um lugar para ficar. Essa cidade
fica entre a Síria e a Turquia, Antáquia. Veio um terremoto abrindo aquilo ali e morreu milhares de pessoas na cidade do lado turco quando houve o terremoto. E ali havia uma pequena igreja. Deus tem soldados espalhados em todo o mundo levando novidade de vida. Glorifica a Deus por isso. Quando nós chegamos, 3 quilômetros antes da cidade, não podia ficar em pé pelo mau cheiro dos cadáveres ainda expostos. Mas o que mais me comoveu foi um pastor turco que nos recebeu. Nos levou no carrinho dele e cuidou de mim, de um outro pastor e uma outra missionária que foi, para pastorear os missionários que haviam perdido casa, carro, vice-versa, esposos e filhos. Era só escombro e lágrimas e dores. Quando nós nos reunimos ali, era 15 pessoas, 15 cristãos. Você sabe o que é 15 cristãos num país de 100 milhões de habitantes? Será que nós podemos dar graças a Deus pelo que temos nesse território? Será que nós podemos louvar a Deus pelo que Ele fez no Brasil? Será que nessa manhã o Espírito Santo pode nos fazer o vislumbre de ver o que Ele fez nos 26 estados dessa federação, que tem escola dominical, músicos, que tem ensino, que tem seminário, pastores para cuidar de nós? O Espírito Santo me ministra nessa manhã dizendo: valorize seu tempo na presença de Deus, porque Ele é único, Ele não se repete. Esse seminário não vai se repetir outra vez dessa forma, mas ele vai deixar uma marca espiritual em você, que vai fazer você crescer e caminhar com o Senhor até que Ele venha. E aquele pastor disse: não temos comida, não temos mais segurança, não temos nada. E eu só tenho uma igreja de pessoas sem casa e sem perspectiva de vida para pastorear. Mas quando ele reuniu, fez a primeira oração, que ele perguntou àqueles missionários: quem deseja voltar para casa? Quem deseja voltar para casa? Era da Espanha, era do Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Havia um monte de latinos. Todos eles levantaram a mão dizendo: estamos prontos para seguir, proclamando as boas novas de salvação, agora que o terremoto abriu a porta ali para nós mostrarmos o poder e a autoridade de Cristo. A novidade de vida, ela te leva a transpor as dificuldades mais profundas que você enfrenta no seu dia a dia. E quando nós saímos de lá, eles perguntaram: quando vocês voltarão outra vez? Que dia vocês estarão assim, aqui? E me fez um pedido, e eu quero deixar esse pedido aqui. Diga à igreja brasileira que eles precisam ser fiéis em toda e qualquer circunstância, porque nós dependemos da cobertura espiritual deles. Conta as estrelas, se é que as pode contar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Qual é a novidade, qual é a proposta de novidade de vida para esta comunidade cristã antes da volta de Cristo? Na prática das boas obras, segundo Romanos capítulo 12, naquela comunidade cristã, nós entendamos que Deus, Ele exige, Ele pede, Ele convoca que o seu povo viva em novidade de vida. Nós podemos até nos desanimar, nós podemos até querer retroceder em uma hora de nossas vidas, mas Ele diz: o amor seja sem fingimento. Apegai-vos ao bem e rejeitai-vos o mal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O amor, irmão, seja sem fingimento. Eu passei uma situação no ministério há uns 30 anos atrás, que eu deixei envelhecer e eu não queria mais as coisas novas.
E eu decidi, pastor Alcide, fugir de missões. Falei, esse negocinho não dá nada, não. Porque eu bati em corrupção profunda. E eu achei que corrupção pode estar em todo lugar, menos em missões. Porque quando você se corrompe com o dinheiro de missões, que é enviado a lugares com menos de 1% de cristão, onde não tem Bíblia traduzida, onde a dizimação étnica é diária, onde as pessoas comem uma vez por dia, onde as mulheres não têm direito à educação, onde os filhos são dados como dízimo para a causa islâmica, onde as pessoas não conhecem o que é um banco de uma escola, que jamais pisarão em uma universidade, que nunca, jamais terão um litro de leite em sua mesa, uma laranja, uma banana. Aí você olha para um país com 200 milhões e 20 milhões de habitantes, que se diz que tem 70 milhões de cristãos, com tanta abundância gospel que temos hoje, aí eu falei, não vale a pena. Vou dar o fora. E planejei, como eu sou colérica, eu calculo. Ninguém vai ficar sabendo. Quando me procurar, eu estou em outro país, ganhando dinheiro, para sustentar os missionários que eu creio que são chamados vocacionalmente. Ok. Como a gente se equivoca. E às vezes eu vejo Davi fazendo as mesmas coisas. Para onde fugirei do teu espírito? Aonde me esconderei da tua presença? Se subo o céu, tu está lá. Se desço as profundezas da mar, tua mão me guia. E foi isso que aconteceu, eu fui para o espaço. Peguei um voo de Brasília, Imperatriz, para traduzir um evento. O pregador era um amigo meu, fui contra gosto, calada, com tudo planejado. Volto para o Senegal, de lá vou para os Estados Unidos, que eu já tenho conhecidos, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, depois sustentar o missionário, e nunca mais piso no campo. Quem aqui, de alguma maneira, já pensou em desistir? Graças a Deus que eu não estou sozinha, não estou só. Porque a gente pensa, principalmente quando alguém te xincha, e você tem razão. Principalmente quando alguém te critica e não te aceita, e você está certo. Mas o apóstolo Pedro diz que o verdadeiro sofrimento é esse, é quando alguém nos acusa de maneira falsa, porque se acusa de maneira correta, acabou o evangelho. Ele diz que quando você sofre, segundo a presciência de Deus, segundo o Espírito de Deus, sabe o que acontece? Não é seu cabelo, não é sua cabeça, são brasas vivas do evangelho da glória sobre você. E olha que tremendo, eu fugi mesmo. Aí a gente pegou esse avião, eu com tudo pronto, com tudo calculado, com o visto vigente, vem esse senhor e senta perto de mim. E eu lá no fundo do avião, e ele vem lá da frente, e eu falo, ai meu Deus, o que é que esse cara quer comigo aqui? E eu sabia que ele era profeta de verdade, não é falso profeta não. Ele chegou e começou a me olhar, e eu comecei a baixar a cabeça. Falei, Senhor, por favor, não revele meus pecados para ele, por favor. Falei, Senhor, sabe aquele medo, aquela tremura? Falei, Senhor. Eu me lembrei de Jonas na mesma hora. Eu falei, Deus, isso aqui é Tarsis para mim. E aí ele olhou para mim profundamente. E eu falei, Cris, o que foi? Ele falou, o que você está planejando, meu Deus, eu queria que o avião decolasse naquela hora. O que você está planejando, Deus sabe. Seu pastor não sabe, o pastor Valdemar não sabe, seus amigos não sabem, seus mantenedores não sabem, mas Deus sabe. E o que você está buscando, o que você está procurando,
Aquilo que você está investigando de pureza, de santidade, de ministério relevante, de alma salva, de igrejas plantadas, de continuação do reino de Deus, você não vai encontrar em homem algum. Só em Deus. Alamassa canta. Eu não sei o que você está buscando nessa manhã, mas eu me lembro daquele dia que eu queria morrer e desistir, achando que Deus tinha terminado comigo. E sabe o que, irmãos? Eu fui encostando da cadeira do meio, do cadeira do meio para a janelinha, e fui, ele falou, pula. Ele ainda era assim, ainda me tirava, pula que eu quero ver. E começou a dizer, e pôs a mão na minha cabeça, e falou, filha, Jesus te ama. E Ele faz uma promessa para você. As moedas que você está contando hoje, elas vão se multiplicar para você e para aqueles que Deus vai colocar no seu ministério. E você vai para outro continente e Deus te dará um ministério relevante. Deus te dará filhos no Peru, no México, no Senegal e nas demais nações da terra. Essa promessa se cumpriu literalmente. E eu estou aqui. Pergunta se eu quero fugir de novo. Que é coisas novas? Deus exige. Exigiu de Abraão, exigiu de José, exigiu de Daniel. Viva a novidade de vida no meio do caos que está ao seu lado. Eu vivi uma experiência tremenda. Quero falar ela rapidamente. Nós estávamos construindo um centro médico no Senegal. Nós mudamos 9 vezes de casa. Quando eu pintava a casa, colocava o banheiro, que era banheiro turco. Quantos conhecem um banheiro turco? Conhece? Você tem que jogar uma corda para o cara se segurar. Eu recebia gente de vários países, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, médicos, enfermeiros. Os que eram mais velhos sofriam. O banheiro turco é baixo, ele não tem chaise anglaise, eu não sei, vaso. Então o velhinho falava, ei, arruma logo uma corda, a hora que eu for para o banheiro, você joga ela por cima da parede e o outro fica segurando do outro lado. Normal! Aí eu falava, eu alugo sua casa, você deixa eu mudar o banheiro? Comprava o vaso, pintava, colocava, arrumava. O muçulmano vinha visitar e falava, eu quero minha casa, 24 horas para sair. Eu saía, ia para outra, eu cansei disso, um dia eu orei, falei, Deus, não dou conta mais de casa nova. E o Senhor, não, faz o seguinte, usa como estratégia. Olha como Deus é bom. Toda casa que você entrar, você fala, é minha. Essa família pertence a Deus, e assim eu comecei. Então, foi tão interessante, que naquela comunidade, Deus nos deu um lugar, um terreno. A Lina viu o terreno. E eu vou mostrar ele daqui a pouco para vocês. Aquele terreno era um buraco. Comprei por $22 mil. Só eu mesmo para comprar um buraco por esse preço. Quando eu comprei o buraco, as pessoas falaram, você é louca. Esse buraco está aí desde 1970. Como? Era uma vila de militares franceses. Porque Senegal era colônia da França. Aí eu falei, mas não é possível que esse buraco aqui era dessa altura mesmo. Quando eu mandei para o pastor Valdemar, ele falou, você realmente é louca. Mas ele mandou o dinheiro, mais louco era ele que mandou o dinheiro. Naquele mesmo ano, eu ouvi que o governo senegalês ia fazer uma autopista, um pedágio e um aeroporto novo. Toda a comunidade disse, isso é uma loucura, e que vai fazer 100 mil habitações ao redor da cidade que eu morava. Era um deserto. 2 anos depois, aparecem os primeiros tratores, no meio do deserto, removendo areia na minha rua. Como eu falava bem, o Olof fala, eu fui lá e falei, moço, para que você está tirando essa areia daqui? Ele falou, não, aqui vai ser uma autopista. De 4 carris, 12 de um lado e 2 do outro. E eu falei, o aeroporto vai ser logo ali na frente, em Síndia.
Falei, o senhor tem certeza, moço? E aqui na sua rua, ó, vai passar 2 vias, e lá do outro 2 vias, e aqui vai ter um condomínio de mais de 100 mil habitações, com 2 estádios, uma rede hoteleira e uma rede industrial. Falei, o senhor tem certeza, moço? Porque eu estou aqui há 19 anos, ouvindo essas doideiras. Ele falou, não, nós vamos começar. E falou assim, eu tenho um problema. Eu preciso tirar toda essa areia, esse barro e jogar em algum lugar. Aí eu falei, como? Tá bem. Quanto que o senhor quer por cada carrada? Nada, eu vou pagar para jogar. Falei, a mulher sou eu, pode jogar ali, tem um lugar. Eu vou fazer um tchebudjen. Tchebo é arroz, djen é peixe, é a comida básica do Senegal. Fui lá, comprei o peixe, mandei cozinhar, chamei os homens, 5 pratão, todo mundo com a mão. Aí eu fiquei tão alegre que comprei Coca-Cola, Sherlock. O novo de Deus não vem no pacote que a gente espera. Foi tão tremendo que quando ele aterrou o buraco, que capinou, que eu vi que o terreno tinha 900 metros, que estava vazio desde 1970, como nada vem de graça. Alguém chegou para mim e falou assim, quero contar a história do terreno, prepare para morrer você e sua equipe. Falei, rapaz, para de conversa. O terreno era do meu bisavô. Ele era o marabu, chefe feiticeiro de toda essa área. Tem uma profecia dentro do terreno, nas raízes podres de uma árvore que se chama baobab, que o que comprar vai morrer de acidente, de câncer e de lepra e nunca vai prosperar no que faz. Coisas velhas de uma história que toda uma cidade conhecia. Ok. Falei, Cher, conheceu o Cher? A Lina conheceu o Cher. Esse rapaz, o próprio Cristo falou com ele. Você crê nisso que Cristo fala? Falou para ele assim, ó, pode contar para ela a história que você não vai morrer. Você vai viver. Ele tinha medo, que ele era a pessoa que ia continuar aquela história. Ele era o neto que foi morar do lado da casa dos missionários. Vai morar perto da casa do missionário verdadeiro para ver o que acontece. E ali ele me contou aquela história, e eu falei para ele, não tenha medo, eu não vou morrer, minha equipe não vai morrer, você não vai morrer. Chefe, você quer entregar a sua vida a Cristo, o único juiz e advogado de toda a terra que pode te cuidar? Ele falou, eu quero aceitar, porque eu estou te observando faz tempo, você e sua equipe. Gente, não tinha homem na nossa equipe, Alcide. Tinha homem, era 12 mulheres. A gente enfrentava aqueles marabu e aqueles muçulmanos na doçura, não era na arrogância não, era no serviço, era navegando por baixo. E foi tão tremendo, que a marabu é um homem que decide se você vive ou morre naquela cultura. De verdade. Ninguém passa perto de um, ninguém dá a mão para um, ninguém fala com um. Primeiro porque ele é suma dos sacerdotes santos para o povo. Segundo, ele tem poder desde a hora da sua concepção até a hora da sua morte. Ele faz as mulheres abortar com o olhar. Todo mundo, ninguém sabe, ninguém vê uma mulher grávida naquela área. No mundo animista, as mulheres não mostram a barriga, não mostram que concebeu, porque eles têm medo. Se for gêmeos, pior. Se descobrir que é menina e menina, a menina tem que morrer. Feiticeiro de alto rango. Resumindo, o que é coisas novas? Ali era velha, uma história velha. Nós aterramos, o homem deu o cimento que sobrou lá da rua, jogou no terreno, deixou tudo planinho e começamos um trabalho de leitura bíblica, de jejum, de oração, com os 10 cristãos que tinha e com os 8 missionários ali presentes. Passou 3 anos. Nada aconteceu. Todo mundo esperando morte, acidente para nós. As pessoas começaram a vir.
para a escola dominical, começaram a sentar timidamente, ouvir e ver o filme Jesus, aprender a Bíblia através do estudo bíblico de discipulado paulatino, e as primeiras almas começaram a vir ao Senhor em uma novidade de vida que eliminou o poder dos demônios, o poder dos manabu, porque as armas da nossa milícia não é carnal. E olha que tremendo, eu quero terminar mostrando algo. Um vídeo de, acho que é 1 minuto, não sei, de uma primeira conferência missionária e a primeira consagração do primeiro pastor Wolof. Você sabe que é consagrar um pastor Wolof? Filho na fé, eu discipulei, pus no seminário, mentoreei, casei ele. Tem 2 filhos e está fazendo tudo o que eu não pude fazer. Ele é líder da fraternidade de cristãos da África do Oeste. É um apologista. O dia que ele vier aqui, eu vou levar ele na sua igreja para ele pregar. Conheci pequenininho, tirado da Mesquita e da Dara. Seimudjuf. Quando você vive em novidade de vida, a promessa de Deus para você e a validação é que você vai vencer e você vai colher e viver com os frutos para edificar a sua fé. Quero mostrar para você a igreja de Rufisque. Ela tem hoje 150 membros. Ela tem 8 frentes de trabalho. Tem um orfanato, uma escola de futebol, uma cooperativa de mulheres de costura. E ela está evangelizando 250 crianças em cada BF na rua, todos os meses de julho. Fazendo ar livre com buzinas e tambores e violões e percussões, e dizendo, o Senegal é do Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Eu quero mostrar a igreja de Rufisque. Ela se chama, aqui ó, ali é, diga comigo, Queru Nhan Tiretui. Diga, Queru Nhan Tiretui. Tiretui. Casa de oração para todos os povos. Pode soltar o vídeo? Não sei se vai dar para ver. Isso foi em abril de 2023. Eu levei 24 pastores para o Senegal. Fizemos a primeira conferência, 17 jovens se consagraram a missões. E nós inauguramos aí a igreja e o pastorado desse irmão. Pode passar, por favor. São 200 irmãos de vários lugares adorando o Senhor. Há 20 anos isso não existia. Fique de pé comigo nesta manhã. Pode se levantar, por favor. Era a igreja do buraco. É a igreja, era a ex-igreja do buraco. Aí está. Ó. Eu não sou uma cristã denominacional. Eu sou um soldado do exército cristão, representante da igreja brasileira para todas as nações. Então eu quero dizer que nesta manhã, esses são nossos pastores e diáconos. Eu quero entregar esses molhos em suas mãos. Você que tem orado, contribuído e intercedido por missões. E eu queria fazer uma oração aqui, Alcides, posso? Com a sua autorização, da Ana. Qual é a novidade de Deus para você em 2025? O que Ele requer da sua vida, da sua família, da sua profissão, do seu chamado para este tempo? Não precisa me responder. Responda a Ele. Mas eu gostaria de orar. Quero ouvir daqui uns anos que Brasília será a cabeça do Brasil, com um remanescente que faz a diferença e influencia esta nação a seguir e servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em uma novidade de vida profunda e eterna. Pai, nós queremos orar nesta manhã. Queremos dar-te a honra e a glória por esta igreja. Te louvar por este retiro
exaltar o teu nome por todas as coisas que o Senhor tem feito na igreja, ó Deus, ali, Senhor, do Jardim Botânico. É um povo forte, grande, que tu tens chamado para levar a tua glória em Brasília e nos demais lugares do Brasil e da terra. Senhor, que essas famílias em 2005 vivam a novidade de vida, transformando a sociedade brasiliense em um corpo vivo de Cristo com esperança de vida eterna. Abençoa estes jovens, abençoa as famílias, estes obreiros e todo o corpo de Cristo em Brasília. Que haja influência do Evangelho em todo segmento e que todos digam